Dentro da psicologia baseada em evidências, né, você fala muito sobre a lógica, né, de uma premissa ética que envolve o uso de evidências como uma questão ética, né? Eu estou usando a evidência, portanto eu estou atuando de maneira ética. O que não é tão simples assim, porque tem muitos estudos que são mal feitos. Se você está usando uma evidência que ela é duvidosa, porque o estudo ele não tem uma qualidade boa, né? Ele não é de boa qualidade, ele tem problemas metodológicos ou ele tem problemas com o instrumento de mensuração, que são coisas que antecedem a evidência. Né? A evidência é o resultado final, mas antes disso tem todo esse processo. Se você usa a evidência criticamente, você também está sendo antiético. Né? Então essa é uma questão importante de ser dita. Agora, no que tange a falta de concordância entre os profissionais, isso é um problema muito sério. Por quê? Porque os diagnósticos acabam por ser fracos do ponto de vista científico. Você tem uma imprecisão, uma falta de clareza sobre o que é o diagnóstico, né? E isso traz alguns problemas. Eu quero explicitar esses problemas aqui para vocês. Quando eu quero dizer isso, eu estou na prática dizendo que dois profissionais de psiquiatria, né, por exemplo, diante de um mesmo fenômeno clínico, vão dar diagnósticos diferentes. É a mesma pessoa, o mesmo ser humaninho que está diante de você. Mas você vai ter um psiquiatra que vai apontar para uma direção e outro psiquiatra, outro profissional que vai apontar para outra direção. Isso é um problema grave. Então, veja. Isso é uma contradição. Por quê? Se o diagnóstico ele é impreciso, né, ou ele não reflete a etiologia, porque isso é uma verdade, os diagnósticos em psicologia, eles não têm marcadores biológicos claros. Não existe uma etiologia clara, bem delimitada. Se você pega, por exemplo, na medicina, as pessoas que têm doença de Chagas, as pessoas que têm dengue, gripe ou qualquer tipo de coisa assim, os sintomas que elas vão ter é relativamente parecido na grande parte dos casos. Na psicologia isso é verdade, só que qual que é o ponto? Quanto mais você entra em contato com, né, aquele caso que você está atendendo, a probabilidade de você perceber coisas, mecanismos psicológicos que atuam de formas completamente distintas em pessoas com depressão, por exemplo, né? Quanto mais você vai entrando a fundo, entrando em contato com a depressão, é bem improvável que a direção clínica seja a mesma para os casos que você está atendendo. Se você tem 3 pacientes que têm, né, o que a gente chama de depressão, a sintomatologia ali é parecida, mas quando você entra em contato com o caso, você vai percebendo que cada um tem uma particularidade específica. Então tem um paciente que ele está com depressão, né, e você vai investigar a história de vida do sujeito, ele era uma pessoa que foi super protegida pelos pais, né, raramente saía de casa, desde cedo foi apresentado ao mundo como um lugar perigoso, né, e aí ele tá depressão, ok? E você tem outra pessoa, né, que teve bullying na escola, né, sofreu bullying na escola, depois ficou profundamente triste. Aí você tem uma pessoa que tomou uma gaia da namorada, né, levou um chifre, é corno e, portanto, né, tá muito triste e tal. Então, são situações completamente distintas. E é muito provável, né, que a direção clínica que você vai tomar para cada um desses casos seja diferente. Você não vai tratar o cara que passou a vida inteira protegido em casa, né, uma super proteção dos pais, da mesma forma, você não vai abordar o problema clínico da mesma forma que a pessoa que sofreu bullying, percebe? Então, esse é um problema. Esse é um problema dos diagnósticos, né? E aí, qual que é o ponto? Veja, existe uma falta de concordância entre os avaliadores e, por muitas vezes, a gente ter, né, essa imprecisão, vai ter um psiquiatra dizendo uma coisa, outro psiquiatra dizendo outra, a gente vai ter, na prática, vamos lá, pensa comigo aqui. Peraí, bipolaridade tem uma evidência de tratamento, mas borderline tem outra evidência de tratamento. São fenômenos em tese distintos. Borderline é uma coisa e bipolaridade é outra. Mas espera aí, se existe uma falta de concordância entre profissionais e cada um desses transtornos vão gerar evidências diferentes, what the fuck? Tipo assim, né? Percebe onde é que está o problema? Eu vou estar com o mesmo fenômeno clínico
Aí, se eu pegasse um psiquiatra, ele ia me tratar como se eu fosse borderline. Se eu fosse pegar outro, né, psiquiatra, ele ia me tratar como se eu fosse bipolar. Isso é só um exemplo para ficar visual, viu, gente? Assim, não tô tomando nenhum caso real como coisa. Mas isso é possível, porque existe uma falta de concordância dos profissionais. Então você vai estar gerando na prática, né, uma intervenção, você vai estar aplicando intervenções que são baseadas em evidência, mas para o transtorno errado. Porque você tem o mesmo fenômeno clínico que vão ter transtornos diferentes. E muitas vezes eles coexistem. Nesses estudos que a evidência é produzida, a regra é não ter controle, você não ter comorbidade, né? Na grande parte desses estudos que você tem a evidência para bipolaridade, isso é claro, né, meu anjo? Como é que você vai produzir uma evidência para bipolaridade se o estudo, né, se a pessoa que está no estudo ela tem comorbidade? Então ela tem bipolaridade, ela tem depressão, ela tem não sei o que, né? Mas peraí, essa é a evidência para bipolaridade. Aí eu tenho uma evidência para borderline. Aí eu tenho uma evidência para depressão. Mas na minha clínica vai aparecer o cara que só ele tem borderline, bipolaridade, depressão, percebe? Então ele vai ter um monte de comorbidade. Os estudos, boa parte deles, retiram a comorbidade. Isso é fato. Se você pesquisar, você vai ver isso. Só que na clínica, em regra, você vai lidar com um paciente que tem comorbidade. Então, olha o tamanho do problema que a gente está tendo que lidar aqui. Me chateia profundamente os divulgadores científicos não esclarecerem isso e ficarem numa discussão rasa, né? De tem que usar evidência. Claro, ninguém, porque é sã, vai, tipo assim, né? Só vai discordar de utilizar a ciência na prática da psicologia, que é uma profissão, né? A profissão de psicoterapeuta é uma profissão altamente complexa e altamente delicada. Você lida com o sofrimento humano. É lógico que eu não vou discordar de usar a ciência. Agora, peraí. Vamos discutir os problemas que a ciência tem e como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode discutir soluções para esses problemas, em vez de ficar, né, discutindo sobre coisas que são superficiais e que não vão resolver o problema. Então, aqui a gente já tem dois problemas sérios envolvendo o diagnóstico. Um deles é, né, a falta de concordância dos profissionais, que gera, muitas vezes, pode levar, né, à aplicação de intervenções baseadas em evidência para o transtorno errado, né, e você tem diagnósticos muito parecidos uns com os outros, né, e aí isso é um problema também, né, porque, enfim, em regra, a gente lida com a comorbidade na clínica, quando nos estudos, para você produzir a evidência, você tem que ter um controle de comorbidade. Porque é lógico, né? Senão, o construto é tão ruim que eu preciso forçar as pessoas para caberem nele. Eu preciso pegar a exceção das pessoas. A exceção das pessoas é aquela que só tem bipolaridade. Aí eu coloco ela no estudo, né? Produzo uma evidência para aquele tipo de caso. Ok. Na clínica, você não lida só com isso. Na clínica, você lida com a pessoa que tem 1001 outros transtornos. Percebe? Então, esse é um baita problema. E tem um outro problema que eu queria comentar aqui com vocês, que envolve o diagnóstico enquanto a intervenção. Ok? O diagnóstico clínico, gente, presta atenção nisso aqui, tá? Ele é uma intervenção clínica. Não o diagnóstico em si, mas a comunicação desse diagnóstico para o paciente. Quando eu comunico que o meu paciente ele tem borderline, ou que ele tem transtorno bipolar, ou que ele tem depressão, distimia, depressão maior, qualquer coisa assim, quando eu comunico isso é uma intervenção. Qual que é o problema? O problema é que não existem estudos verificando as consequências da comunicação diagnóstica. Ou seja, na prática, sabe o que isso quer dizer? Olha que maluco. Eu não sei se comunicar o diagnóstico para o meu paciente é bom, se comunicar o diagnóstico para o meu paciente é ruim, ou eu não sei se não faz diferença. Mas peraí, você é esperto, você sabe que você estava no começo do vídeo e você me lembrou, né? Você se lembra de mim quando eu estava falando que a prática baseada em evidências tem como premissa uma postura ética de que eu não posso me lançar mão de intervenções
que não são baseadas em evidência. Mas pera lá, se o diagnóstico é uma intervenção e se não tem evidências sobre a utilidade clínica dessa intervenção, então, assim, a gente já tem uma contradição que ela é central. Se é antiético intervir na clínica quando eu não uso a evidência, então é antiético usar o diagnóstico, né? Porque não tem evidência. Não tem evidência de utilidade. É muito razoável, gente, pressupor que eu posso tratar o meu paciente sem saber que ele é borderline, que ele é depressivo, que ele é não sei o quê. Pode ser que sim. Porque, de novo, na prática, o diagnóstico ele é um agrupamento de sintomas. Enquanto um agrupamento de sintomas, por não ter etiologia, por não ter uma causa muito bem demarcada, muito bem definida, tanto faz, né? Na prática, eu não sei, né? Esse é o ponto, eu não sei. Pode ser que ajude tratar o meu paciente sabendo que ele é depressivo. Pode ser que atrapalhe. É razoável pressupor que gera estigma, que gera uma profecia autorrealizável, né? Em que o paciente ele, né, continua fazendo aquelas mesmas coisas porque eu tenho um transtorno, eu continuo repetindo os mesmos padrões. Pode ser que, né, te gere alguma clareza maior sobre o caso. O ponto é, eu não sei. E, por não saber, é um problema. É um baita problema. E olha só que louco, é esse construto, com todas essas problemáticas, que a gente usa para fazer pesquisa, para fazer comparação de tratamento. Comparações de tratamento essas em que as abordagens que são mais estruturadas se beneficiam metodologicamente daquele estudo que a gente está se propondo a fazer, né? E aí é que a gente entra num ponto central que envolve o seguinte: os psicoterapeutas, existe uma diferença muito grande. Eu vou estar deixando aqui a pesquisa que chegou nessa conclusão. Existe uma, né, discussão que envolve o que é que faz a terapia funcionar, né? Será que são as abordagens que eu escolho, as técnicas que eu utilizo? Ou será que tem outros fatores que fazem a terapia funcionar? A evidência hoje já dá conta com relativa tranquilidade. Pouco se fala, né, sobre isso, inclusive. Você raramente vai ver uma pessoa da prática baseada em evidências falando sobre isso. Eu nunca vi, tá? Pode ser que seja só a bolha que eu acompanho de PBE, né? Pode ser que seja isso. Mas o ponto é técnica. O que é que a evidência está... Qual que é a direção que ela está nos mostrando? Ela está mostrando assim, técnica é pouco relevante perto dos fatores comuns. Fatores específicos como escolha de abordagem, como técnica que eu estou utilizando ali naquele momento, explicam um pouco o que faz a terapia funcionar. É pouco, sabe? Assim, é pouco. Existe algo que envolve os fatores comuns e, portanto, transteóricos que fazem a terapia funcionar. Eu pretendo falar sobre isso mais a fundo aqui no canal, não quero falar nesse vídeo para não ficar tão longo, mas a ideia é basicamente essa. Então, só para atiçar a curiosidade de vocês, ok? E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte, né? Existe uma outra problemática ainda nesse ponto ético, que é o seguinte: na medicina, né? Se eu vou pegar, por exemplo, um quadro de um paciente que está com dengue, está ali com dengue, está se coçando, está com febre, não sei o que. Vejam, na medicina parece claro que aquele paciente que está diante de mim, né, ele foi contaminado, né? Existe um agente externo que se apossou daquele sujeito e que contribui para o seu sofrimento. Na psicologia, é pouco claro, é nebuloso tentar diferenciar o que é o transtorno do que é a personalidade do sujeito. É um desafio, entanto.
O transtorno, usando um vocabulário um pouco mais, vocabulário um pouco mais popular, o transtorno ele se mistura com a personalidade do sujeito, se mistura com a personalidade da pessoa, tornando difícil essa separação clara, essa distinção entre uma coisa e outra. Então isso é importantíssimo, ok? Não estou dizendo que psicologia baseada em evidências é horrível, não estou dizendo que a psicologia baseada em evidências é um erro. Acho que a psicologia baseada em evidências é parte do processo da solução, mas eu acho que ela ainda não é a solução. Tanto é assim que os diagnósticos, a ideia dos diagnósticos, as pessoas estão adotando cada vez mais abordagens que são transdiagnósticos, ok? Essa é uma tendência que está acontecendo, Então, estou apenas explicitando os problemas que envolvem o diagnóstico. Até porque, com frequência, o seu paciente, ele não vai, ele vai chegar, às vezes você vai atender um paciente com TEA, um paciente borderline, um paciente qualquer coisa, qualquer outro transtorno, mas a demanda, a queixa clínica dele, às vezes nem envolve o transtorno. E aqui isso já entra um pouquinho em tensão com a ideia de com a ideia de preferências do paciente. Mas, enfim, isso são outras críticas que dá pra gente fazer também. Mas é algo bem razoável da gente pressupor, Às vezes o paciente ele tem um transtorno, mas a demanda clínica dele, a queixa clínica dele, envolve outro aspecto da vida dele. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, se inscreve aqui no meu canal. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre PBE, sobre prática deliberada, falar um pouquinho sobre comunicação não violenta também, sobre outras coisas, sobre prática clínica de modo geral, então, enfim, se você gostou, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que é que você achou, e é isso. Um abraço. Fui.